Opa! Muito bom ter você aqui com a gente no nosso Itatiaia Agro, cada dia uma entrevista super legal. Você está acompanhando aqui o nosso canal no YouTube, já fez inscrição? Ou se já fez inscrição, aperte aí o sininho para saber mais novidades, sempre que tiver um destaque. A gente traz do rádio para o YouTube, do YouTube para o rádio, a Itatiaia é cada vez mais digital também, e sendo a rádio mais ouvida do Brasil. Eu, Fabiano Frade e Maria Tereza Leal, TT, que está na outra ponta, está aqui comigo mais uma vez para uma entrevista muito legal, que a gente vai falar sobre os defensivos agrícolas, os cuidados com o manejo, até, de certa forma, a entrega dessa embalagem, né? O que vai fazer com isso? Tem a tríplice lavagem, vamos entender tudo isso aqui, principalmente para quem está acompanhando o nosso programa e gosta muito desse assunto, né, do defensivo agrícola. Felipe Almeida, coordenador regional do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária em Belo Horizonte, fiscal agropecuário, engenheiro agrônomo. Felipe, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Maria Tereza. Pepe, quer começar? Dá a primeira questão aqui para o nosso Felipe? Sim. Felipe, não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que essas campanhas do descarte das embalagens dos agrotóxicos um pouco tímida. É impressão minha ou é porque realmente não é muito falado? A gente tem que separar aí de duas maneiras. O recolhimento ele acontece durante todo o ano. Existe uma cadeia de central de recebimento e de postos de recebimento e ela funciona durante todos os dias todo o ano, né, nos dias úteis, dependendo do funcionamento de cada central, e eventualmente são feitas assim essas campanhas de recolhimento itinerante para alertar o produtor, e aí a gente costuma coincidir essas campanhas ao fim da safra daquela região, porque aí é onde que os produtores já utilizaram os agrotóxicos, os defensivos, e aí ele tem assim a possibilidade de logo após terminar o uso dos produtos, levar esse produto para fazer a devolução num local com um evento assim, com maior divulgação, para poder relembrá-lo de uma obrigação que ele teria que fazer ao longo do ano, né? E essa campanha é feita como? Através dos escritórios? Isso, a gente costuma agregar parceiros, né, pessoal de outras instituições e também do INPEV, que é um instituto de recolhimento de embalagens vazias também, que a gente organiza em locais estratégicos e aí a gente faz o recolhimento dessas embalagens e o produtor tem a facilidade de às vezes estar levando num local com um horário estendido, uma equipe maior para fazer o atendimento dele, um local de mais fácil acesso, e aí a gente incentiva essa devolução durante esses períodos pontuais. De uma maneira geral, é como se fosse... tem a vacinação todos os dias nos postos, mas tem a campanha para alertar para um sábado ali do dia D para as pessoas irem. Mais ou menos isso. Isso, né? Mais ou menos nesse sentido. O que aconteceu, por exemplo, em Juiz de Fora, essa semana, entre os dias 15 e 17, entre terça e quinta dessa semana, na Ceasa Minas, em Juiz de Fora, uma ação para justamente fazer com que tenha aí um incentivo da devolução das embalagens vazias de agrotóxicos. De alguma forma, o assunto agrotóxico ele é muito mal resolvido às vezes, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender que o defensivo ele é o que possibilita a gente ter esse tamanho de agro do jeito que é. Sem ele a gente seria nada. E a gente já aprendeu muito que o que mata a planta não é a dose, mas é a dose excessiva. Hoje a gente está tendo uma sociedade mais consciente em relação a isso, na sua opinião, Felipe? Eu acho que os agrotóxicos são muito importantes para a agricultura, sabe? Eles são produtos assim que são, para chegar ao ponto de ser comercializado, eles têm que passar por uma série de registros e
que esses registros eles avaliam a questão da eficiência, da efetividade, da segurança para o aplicador, para o consumidor. Então, assim, são produtos que hoje têm uma segurança de utilização muito grande. Mas, como tudo, igual você disse, tem que ter o uso de acordo com a recomendação. Então, assim, o produto, quando ele é utilizado para a cultura que ele é registrado, na dose que ele é registrada, ele garante ali ao produtor atingir aquela praga, aquela doença, e ao consumidor ter um produto sem resíduos, sem risco de consumo daquele produto que o produtor produziu lá na lavoura. A gente tem uma noção, né, TT? Tem a laranja, por exemplo, que tem uma praga na laranja que está deixando, né, o preço lá no alto, por exemplo. Se a gente não tivesse defensivos, a situação ainda era pior ainda, né, para a gente poder pontuar isso, né, Felipe? Isso. Nesse sentido, Felipe, que você falou de a dose adequada, a dose certa, a tecnologia ajuda muito, né, Felipe? Na semana passada a gente recebeu aqui o subsecretário Caio Coimbra e ele falava disso, como os drones têm ajudado nesse sentido, porque eles permitem uma aplicação do defensivo muito pontual. Quando existiam apenas os aviões, os monomotores, eles jogam o defensivo numa área muito grande. E às vezes pode cair numa lavoura vizinha, até numa área urbana, e não ser positivo, né? O drone, ele ajuda muito. Não só os drones, né? A gente hoje tem uma série de equipamentos assim, que possibilitam uma aplicação muito mais próxima do alvo, que é a cultura ou a praga que o produtor quer combater. Então, assim, quanto menos produto sendo aplicado, quanto mais próximo do alvo e quanto mais seguro aquele químico que está sendo aplicado ali, aí a gente tem uma situação ideal, né, de proteção do aplicador, proteção, questão do meio ambiente, questão de deriva, questão de contaminação de solos, de água, mananciais. Então, assim, a gente está caminhando para cada vez mais aplicar uma quantidade menor de produtos, uma área mais restrita e mais próximo do alvo. Bastante assertiva, né? Exato. O IMA, assim como a Emater, e no campo do governo, a FAENG com os técnicos, né, ajudam muito nesse processo de conscientização dos produtores no que diz respeito a várias questões, desde uma melhor produção, desde a vários ensinamentos, várias capacitações. A gente falava aqui sobre essa visão da população em relação ao termo agrotóxico ou aos defensivos. O produtor hoje ele também tem uma ciência maior, assim, de que se ele faz o uso adequado, ele tem um melhor resultado e até mesmo para a saúde dele, né, ao aplicar, ou seja, é um produto que a gente sabe que ele é positivo, mas ele precisa até mesmo da vasilha ser trilavada, ou seja, quer dizer, você tem tanto um cuidado com o vasilhame do que sobrou, o líquido quando ele está cheio ali, então precisa de uma atenção imediata, né? Isso, o produto agrotóxico, ele hoje você tem que ter um cuidado muito grande na hora que você vai utilizar, tanto é que o próprio aplicador ele precisa de ter um equipamento de proteção para caso ele esteja ali manuseando, ele ter a segurança de não estar prejudicando a sua saúde, né? Tem também a questão assim, da lavagem das embalagens durante a aplicação lá, quando termina de colocar o produto no tanque do trator, do pulverizador, e aí ele já pode fazer ali a tríplice lavagem e, além dessa tríplice lavagem, fazer inutilização daquela embalagem para evitar que uma pessoa, às vezes, que não tem conhecimento, esteja utilizando ali aquela embalagem para guardar algum tipo de equipamento, alguma coisa que poderia estar contaminando ali um terceiro ali depois, que não sabia que aquela embalagem tinha agrotóxico. Então, assim, essa questão assim, do produtor ter a consciência, eu acredito que hoje a gente ainda tem produtores que não tem assim, esse cuidado tão grande como deveria ter com esse produto. Mas a gente já evoluiu muito e a gente tem hoje produtores que estão ali muito conscientes e assim, com muito cuidado, com muita zelo com a questão da aplicação, com a questão dos aplicadores e da evolução e propriamente a finalização do uso dos agrotóxicos. Por falar nisso, Felipe,
qual que seria o impacto se ninguém cuidasse dos vasilhames, seja fosse um descarte no lixo comum? Boa. Essas embalagens que utilizam os agrotóxicos, elas, mesmo sendo tríplice lavadas, ela ainda contém ali um pouquinho do resíduo do agrotóxico, né? E dependendo do tipo de agrotóxico, ele pode ser assim, prejudicial ao ser humano, ao meio ambiente. Então, assim, a gente poderia ter uma situação de contaminação tanto das pessoas que estão ali manuseando esse produto, quanto também do solo, da água, do manancial. Essas vasilhas são incineradas depois? Depende. Existem alguns tipos de embalagens que, por exemplo, estão muito contaminadas. Às vezes o produtor, ele devolve a embalagem, mas ainda com o resto de produto que ele não conseguiu utilizar aquilo ali. Esse produto ele tem que ser destinado para a incineração. Uhum. Agora, tem muitas embalagens que são feitas a tríplice lavagem e a devolução nos postos de recebimento, que elas são encaminhadas para reciclagem. E, inclusive, o Brasil hoje ele tem uma cadeia de reciclagem desses produtos muito, muito importante. Assim, esses produtos depois eles são transformados em, às vezes, conduíte elétrico, material de construção civil, ou até mesmo embalagens de agrotóxico. Então, assim, dependendo do tipo de contaminação que aquela embalagem teve, dependendo do como foi feita o processo de devolução dela, ela pode ter esse destino da reciclagem. Tem um aviso nesse evento de Juiz de Fora que chama a atenção, que só recebe as vasilhas originais. Uhum. Esse aviso é porque tem muita gente que acaba utilizando outra vasilha, aí vira um outro problema, né? É porque imagino que deve ter, dentro da propriedade rural, o produtor, às vezes ele consome também, além do agrotóxico, ele tem adubo foliar, ele tem às vezes um lubrificante, às vezes algum tipo de produto que vem numa embalagem parecida do agrotóxico, mas que não necessariamente é uma embalagem que é de agrotóxico. Então, assim, nessa campanha que foi feita lá em Juiz de Fora e também nos nossos postos de recebimento, a gente só recebe embalagem de agrotóxicos. Então, às vezes o produtor tem um produto lá que é um medicamento veterinário, que ele, dentro da lida dele ali, é um produto parecido para ser devolvido, mas a gente não consegue dar o tratamento necessário para esse produto nessas centrais de recebimento. Então, assim, por isso que a gente não recebe outro tipo de embalagem, né, nesses postos, nessas centrais de recebimento. Perfeito, esclarecido. Gente, quero agradecer demais aqui o Felipe Almeida, coordenador regional do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária em Belo Horizonte, fiscal agropecuário e engenheiro agrônomo. Ô Felipe, obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Maria Tereza Leal, nossa TT, mais uma vez batendo um papo aqui sobre agro, nosso papo agro aqui. Quem quiser saber mais informações sobre as próximas campanhas e tal, pode acessar aí os canais de comunicação do IMA, né? Isso. Pode acessar o site do IMA também, www.ima.mg.gov.br, ou então procurar uma das nossas unidades que o pessoal vai estar apto a responder e dar um auxílio para vocês aí. Perfeito. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Até uma próxima edição e nos acompanhe também nosso Itatiaia Agro no rádio, no portal itatiaia.com.br, em todos os nossos canais, inclusive no YouTube, com matérias especiais por lá também. Um abraço.